Prosperidade não tem a ver com nada do que você tem. A prosperidade tem a ver com exatamente uma postura interna que gera um sentimento de liberdade, onde você se vê em crescimento contínuo. Quando você observa a natureza, quando você diz que ela é próspera, quando ela está se renovando, quando ela está gerando frutos, não é porque ela está estática. Então, uma vida, ainda que você tenha conquistado muito dinheiro ou importância, status, o que você tem pode até ser um fruto de uma prosperidade vivida no passado, mas não é prosperidade. A prosperidade é uma postura interna, é uma vibração. Por isso que você pode ver uma criança próspera, um adolescente que ainda não tem nada. Imagina só, eu gosto de fazer as pessoas lembrarem às vezes, imagina, sei lá, quem era o Bill Gates na garagem da casa dos pais dele, entendeu? Ele já era próspero. Ele era próspero, ele não tinha nada. A prosperidade está na genialidade e na liberdade que ele se deu de usar a genialidade e, como eu falei, no bom sentido, ser louco. Para romper com o padrão. Então, você torna-se uma pessoa próspera de modo manifesto quando você se dá a liberdade de romper com os padrões. Agora, enquanto você se mantiver nos padrões, você está na prosperidade conta-gotas. Você está ali no controle dos seus resultados, entendeu? Por isso que nós podemos realmente promover mudanças absurdas em relativamente pouco tempo, quando isso é modificado em sentimento em nós. Então, uma bela questão para todo mundo refletir sobre isso. Porque algumas pessoas entram numa certa situação familiar, social, entendem, falam, eu sou próspero. Mas e aí? Você está crescendo? Você está crescendo como ser humano? Você está evoluindo? Por isso que muitas pessoas conquistam muita coisa e entram depois em depressão. Porque são pessoas que vão no impulso, mas não têm uma postura constante, não são persistentes no desenvolvimento pessoal. Elas queriam chegar lá. Chegou, não sabem o que fazer daí para diante. Então ficam só mantendo, fazendo trabalho de manutenção. E a partir do momento que você faz trabalho de manutenção, você deixou de ser próspero. Você pode ter bilhões. Que você não pode... Você pode ser rico, mas você não é próspero. Você não é próspero. E uma pessoa que ela não é próspera, como que ela pode reprogramar a mente dela para se tornar alguém próspero? Ela tem que sair do vitimismo. O vitimismo é uma chave fundamental de aprisionamento. Ela tem que sair do vitimismo ao passado, aos pais, ao sistema, sabe? Não colocar nada como impeditivo. Governo, seja o que for, religião, ela tem que romper. Para isso é um trabalho emocional, de reprogramação subconsciente. Eu trabalho muito com os meus alunos, tanto nessa tomada de consciência terapêutica, quanto por meditações guiadas, exercícios de reprogramação que ajudam bastante também. Então, claro que você pode, às vezes, ter um insight numa conversa que te reprograma, ou você pode fazer isso num exercício onde você coloca a mente em alfa ou teta por uma meditação guiada, e aí isso ajuda a promover uma mudança subconsciente e inconsciente. Mas a pessoa precisa sair dos padrões que tornam ela medrosa, vítima, né? Por exemplo, os medos. O medo, só tem um medo que é bom. É o medo que ele é ligado exclusivamente à tua sobrevivência real. Por exemplo, se você está numa situação de perigo iminente de vida, sabe o medo que você tem de chegar no parapeito, no prédio alto? E ele te trava, né? Ele te trava para você não cair. É o medo que você tem que ter de botar a mão no fogo. Esse medo ele é natural, instintivo e protege a gente. Só que as pessoas vivem com 99% de medos fantasiosos, que são fobias. O medo fantasioso, que é a fobia, só gera aprisionamento. Você se escraviza. Então, o que a pessoa precisa fazer para sair dessa falta de prosperidade é sair das ilusões de todas essas fobias, plantadas pela educação, pela matrix humana, para se conectar à matriz divina, né? Que é onde essa fonte de energia inesgotável que o universo oferece. Tem muita gente que fala que a raiz de todos os medos é o medo da morte, né? O que você pensa sobre isso? Eu vejo que tem sentido,
Porque as pessoas têm muito medo, têm muito apego, muito medo do fim. Só que na natureza a morte é boa. A morte ela é absolutamente necessária para ter renovação. A morte não é só a morte literal do corpo orgânico, a morte é a morte kármica. É a morte de um ciclo. Até porque mesmo quando você morre organicamente, você renasce automaticamente em outra dimensão. Você nunca morre. Quando você nasce aqui, você morre lá. Falando agora como espiritualista. Você morre para o período astral, para o período entre vidas, quando você nasce aqui. Entendeu? Então a morte e o nascimento são simultâneos. Você morre e nasce em dois... Você sempre tem você esvazia de um lado para preencher outro. Eles não são opostos, então. Não são opostos, eles são... É o yin yang. A morte é yin. Complemento. A vida é yang. Então você tem, eu posso falar em várias linguagens isso. Então, para um existir, o outro também tem que existir, né? Exato. Noite e dia, né? Exato. Você preenche um espaço. Por isso que eu falei do vazio. Agora você entende a parte do início do nosso papo. A tristeza como um esvaziamento, que é a morte de um passado para você nascer como nova pessoa. Se tornar um eu mais potente, né? Muito bom, excelente. Eu gosto muito do termo sincronicidade, né? E muita gente confunde com coincidência, né? Então tem gente que vira e fala assim, isso daí foi coincidência. Né? Só que desde o dia que eu conheci o termo sincronicidade, eu comecei a reparar que algumas coisas que aconteciam no meu dia a dia eram sincronicidade. Era impossível aquilo ser uma coincidência, né? Você acredita que eu poderia dizer que se eu estou recebendo esses sinais cósmicos, né, digamos assim, o universo está me mandando esses sinais de sincronicidade, eu estou seguindo a minha lei da atração? Pode ter relação? Eu acho que você tem, sim, sinais ou mensagens silenciosas da vida, como eu costumo dizer, que são esses sinais que você compreende. Aliás, até aproveito só para acrescentar, sincronicidade é uma coincidência, mas ela tem uma diferença da coincidência comum, que você está certo em entender a diferença. É que a sincronicidade é uma coincidência que traz um sentido para você, só para você. Entendi. Por exemplo, se acontecerem dois fatores no teu dia que para você tem ligação, provavelmente para outras pessoas ao redor vai passar desapercebido, porque para elas não tem sentido. Ou seja, a sincronicidade, olha que interessante, é como se fosse uma eletricidade que percorre um fato, o outro e você é o ponto comum. Entendeu? Por isso que a sincronicidade você vai atraindo, tem total sentido, concordo com você, você atrai situações que você está síncrone com essa situação. Mas entenda de um outro jeito, agora mais como imagem mental, Ricardo. Pensa como uma energia, uma eletricidade que faz você conectar duas situações. Sei lá, você conversou com o Maurício de manhã uma coisa e à tarde veio aqui um convidado e falou a mesma coisa. E aí, então Total. você conectou, entendeu? Talvez para ele também, se ele viveu isso. Mas se o Bruno não viveu, ele não vai conseguir entender, entendeu? Para ele não vai fazer sentido. Exato. Mas eu posso entender isso como um sinal poderoso de que eu estou vivendo uma caminhada que tem sentido? Entendeu o meu ponto? Entendi. Vamos lá. Você pode entender como um sinal de que a energia toda está se concentrando para aquilo. Mas não como... O cuidado que você tem que ter para não entender isso como uma revelação divina para você entender que tudo está preparado para você. Entendi. Cuidado com isso, entendeu? Entendi. Porque não é. Ou seja, você pode mudar a qualquer momento. Aquela energia da sincronicidade, ela é instável. Você pode desconstruir tudo. É a maneira que a gente interpreta. A maneira que você interpreta... Os acontecimentos. A interpretação faz você entender os sinais, mas o que eu estou colocando para ele é mais a manutenção do sentimento que mantém a energia, mantém a frequência. Isso. Dando um exemplo aqui, o Marluz veio aqui, Marluz Paiva, né? Você conhece? Ele veio aqui falar sobre materialização. Tá. Ele materializou uma medalha para mim. Tá. Pô, tá aqui na minha frente, onde você está sentado. Né? Foi incrível. Pode ter gente que, mano, não vai acreditar, balela, não sei o que lá, mas eu e o Maurício vimos que não tinha como ele tirar aquela medalha
do bolso. Certo. Ele materializou aqui na minha frente. Certo. No dia seguinte, era uma medalha de Jesus. No dia seguinte, a galera lá da minha igreja, que eu nunca mais falei, me chamou para fazer um trabalho comunitário. Para mim, isso foi uma sincronicidade. Agora está ao meu dever saber se eu continuo nesse caminho que me chamaram, mas não deveria ver isso como, meu Deus do céu, o universo está me chamando de volta. Exato. Entendeu? Você vê como foi importante colocar? Porque senão você traduz isso por um sistema de crença antigo, onde é mais religioso. Por isso que eu falei dessa questão. Você entenderia de uma maneira mais religiosa. Total. Tipo, Deus está me chamando. Exatamente. É um chamado. Entendeu? Esse é o cuidado que a gente tem que ter. E não é uma sincronicidade, ok. Aqui, aquela imagem é religiosa, tem a ver com uma parte da tua história, tem a ver com aquelas pessoas que você conhece. É uma sincronicidade. O que você vai fazer com isso depende de você. Independente da ser materializado, é independente. Mesmo que ele mostrasse um livro com a imagem, entendeu? Não depende disso. Muito bom. A gente falou de lei da atração, né? E a gente bateu muito na tecla do merecimento. Mas muitas pessoas que eu acompanho que falam de lei da atração, eles falam que você tem que ser grato. Você tem que ter gratidão por coisas que você não tem ainda. O que você pensa sobre isso? Importante isso também, é um outro tópico bem importante. Gratidão é importante. Agradecer, não. E é isso que é uma outra confusão que as pessoas têm, tá? Por exemplo, que a outra coisa, vai ter muita gente se encantando com a ideia, mas deve ter gente resistente também. Por quê? Porque muitas pessoas divulgam muitos rituais de agradecimento diversos. E quando você agradece, você está tratando Deus como um ente externo. Que ele te dá aquilo. Exato. Você tá, de novo, paradigma religioso. Você está tratando Deus como um Deus bom com você. Ainda que seja um Deus bom com você, você está pensando não como mérito ou como você sendo parte de Deus. O que importa para você atrair e manter uma frequência elevada, Maurício, é o sentimento de gratidão. O que é sentimento de gratidão? É o sentimento de que eu sou agraciado pela vida todo o tempo. Esse sentimento é o merecimento. Por isso que a gratidão, eu posso até te dizer com toda tranquilidade, se você mantiver o sentimento de gratidão, você não precisa parar para agradecer nenhuma vez. O parar para agradecer é uma postura que a gente ensina para a criança. Porque a criança tem que começar a aprender o mecanismo. Mas, na verdade, quando você agradece, você muitas vezes, vou dar um exemplo muito psicológico. Uma pessoa que está habituada a agradecer em orações e tal. Se ela não agradecer, o que acontece com ela? Ela se sente devedora. Para você ver como essa gratidão é meio que uma obrigação moral. Ela não é uma frequência. Entendeu a diferença? É muito mais uma obrigação moral do que uma frequência emocional. E a gratidão, ela, enquanto frequência sentimental, eu posso traduzir como amor. É a mais elevada. Por isso que você não precisa parar para agradecer. Você não precisa fazer nenhuma reza. Você precisa só manter a gratidão. Mas a gratidão é o amor à vida. Eu estou aqui o tempo inteiro em gratidão. Eu estou num estado de gratidão. Eu não preciso parar um momento para agradecer. Quem para agradecer é porque o resto do dia deve estar ingrato. Entendeu? É como se você estivesse sendo um ator nessa hora, né? Como se estivesse interpretando um papel. Quando você agradece? Quando você para agradecer. Agora eu vou interpretar o papel de Pode uma até pessoa ser agradecida. Pode até ser, eu concordo. Pode até ser que algumas pessoas, nesse momento, sintam gratidão. Outras vezes não. Mas eu concordo que fica uma coisa mais como um papel, porque fica formal. É o que eu acabei de dizer, você se sente... Dá peso na consciência você não agradecer. E se dá peso na consciência, não é sentimento, não é frequência, é ritual. E você está tratando o agradecimento como as civilizações antigas tratavam a oferta, como até hoje as religiões fazem, a oferta a Deus em agradecimento, como se Deus precisasse disso. Como se Deus fosse um ser externo que precisasse disso.
Como se fosse um pai que vai dar um presente pro filho, né? Exato. Que é projetar para Deus uma relação humana. Que é reduzir Deus, né? a uma visão humana de Deus. Muito Perfeito. bom. E nessa pegada de gratidão, ainda seguindo esse ponto de vista, por que tem pessoas que elas se apegam muito mais ao que elas não têm do que ao que elas têm de fato? Obviamente que a gente tem aí hoje em dia a mídia, rede social, Instagram bombardeando a gente, né? Essa sociedade 100% consumista, capitalista, que está toda hora despertando a gente a ter algo novo, um carro novo, um celular verdade. novo. Por que o ser humano, né, tem esse desejo de ter o do outro e não ser grato ou ter a gratidão pelo momento que ela está com as coisas que ela já conquistou? Porque não é desenvolvido na educação das crianças o auto-amor e o auto-valor. Quando uma criança tem auto-amor, ela valoriza automaticamente o mundo dela. Como isso não é dado, pelo contrário, a educação, Ricardo, ela geralmente induz a criança a querer resultados. Olha, você vai ganhar um presente de Natal X se você tirar boas notas. Ou, se você não tirar, você vai sofrer um castigo, X. Então, na verdade, o ser humano ele é manipulado e, infelizmente, isso está tão introjetado no inconsciente coletivo que praticamente a maior parte das famílias fazem isso, que é controlar o comportamento das crianças com premiações e castigos, que é algo que vem da religião, de novo, do passado, de milhares de anos. Então, isso tá inserido no inconsciente coletivo. Por causa disso, indo para a tua pergunta, é que as pessoas hoje acham normal desejar alguma coisa. Por que você deseja alguma coisa? Por exemplo, você quer um carro, você está vendo a televisão ou a internet, você está vendo ali uma propaganda de um carro. O carro mostra uma hora maravilhoso, um design maravilhoso, e alguém dirigindo o carro mostrando poder, sucesso. Você fala, eu quero isso. Poder, prazer, ele numa estrada linda. E aí mostra o pneu. E aí o pneu numa aderência absurda. O que o pneu está dizendo para você? Que você não precisa ter medo. Ele vai frear na hora certa. O que eles estão te mostrando? Você vai ser feliz, você vai ter poder e você não precisa ter medo por causa de um carro. O que eu quero dizer é que sempre a mentalidade plantada no inconsciente coletivo, ela manipula as pessoas sempre na busca do prazer, do poder e pelo medo também. O medo que faz as pessoas comprarem segurança. Isso tudo faz todo mundo viver menosprezando quem é e desejando tudo que traga esse tipo de estímulo, que entendeu? Tá no externo. Nas redes sociais, as pessoas acham que a felicidade é isso. Então, todo mundo quer ser feliz. A busca da felicidade é intrínseca a qualquer ser humano. Só que não é ensinado para as pessoas um princípio básico da felicidade, que é uma chave da felicidade. Qualquer criança pequena de 3, 4 anos é feliz. E não tem nada. Perfeito. Por quê? Porque a criança ela tem uma coisa que isso vai sendo perdido depois, que é a liberdade do ser. Ela é livre. O que ela deseja, ela vai e faz. Por que a criança vai perdendo a felicidade? Porque ela vai perdendo a liberdade. Porque a cultura do mundo vai dizendo para a criança, você não pode isso, você não pode aquilo, castiga, cria obstáculos, cria desejos, como eu falei, de conquistar uma coisa ou outra a partir de um certo sacrifício. Então, isso vai distanciando todo mundo, entende? As pessoas vivem de futuro porque ou da inveja, como você perguntou também, porque quem já conquistou é invejado, né? Já que a pessoa não se sente merecedora necessariamente ou capaz de conquistar. Mas é tudo Matrix. Tudo isso que eu estou falando aqui, por último, é ligado à Matrix humana. Então, o que é ser feliz para você? Ser livre. Ser livre. A felicidade está intrinsecamente ligada à liberdade, à ausência de medos. Quando eu sou livre, quando que eu sou livre? Exato. Quando eu não sinto medo. E quando eu não sinto medo, qual é o sentimento que me vem? Serenidade. Felicidade
ela é explicada por um sentimento, serenidade. E a serenidade é a ausência de medos. Então, eu preciso ser livre, acabar com esses medos artificiais que eu falei antes. Muito raramente, tudo é medo de perder, medo de ser mal visto, medo de hater, entendeu? Medo de qualquer coisa. O que é o medo do hater? Que muita gente... É o medo do julgamento, é o medo de ser excluído de alguma forma, de algum contexto, de algum, né, de algum núcleo, de alguma egrégora. Nossa, genial. Então, Puta, que aula, hein? Que aula. Então, ser feliz, a base está no medo, cara. Tá. Na superação do medo e no encontro da serenidade. Se eu sou sereno, ninguém me controla. Se eu não tenho medo, ninguém me controla. Por que eu não seria feliz? Entende? Nossa, a ausência, você vai perdendo a felicidade quando você perde a liberdade. E aí você fica ansioso. Tanto que é o primeiro sinal de que as coisas não estão bem é que você está ansioso.